Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Com alegria, damos início a mais uma Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo, sob a abençoada liderança do nosso pastor Paulo Freire da Costa. Que bom ter você conosco nesta classe online da EBD. Deixamos também o nosso carinho e respeito ao pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da Escola Dominical no Campo Ministerial de Campinas, e nossa gratidão ao Pedro, que coopera para que esta aula chegue aos lares, às famílias e aos irmãos que nos acompanham pela internet. Eu sou o pastor Eude Martins e tenho a honra de estar juntamente com o pastor Eliazar Secom, ministrando as aulas desta classe online da EBD. Seguimos juntos, domingo após domingo, estudando a palavra de Deus com temor, alegria e compromisso com a verdade bíblica. Nossa saudação a todos os alunos da classe online da EBD que estão conosco todos os domingos. E, como sempre, lembramos, participe da aula, curta, comente e compartilhe. Esses 3 gestos simples ajudam a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse domingo e pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Escreva o seu pedido de oração nos comentários, pois ao final da aula estaremos orando por cada necessidade apresentada na aula anterior. Oremos. Amado Senhor, Deus, nosso Pai Celestial, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Que o Espírito Santo elimine o nosso entendimento, desperte em nós sensibilidade espiritual e nos ajude a anunciar Cristo com sabedoria, coragem e amor. Abençoa cada aluno que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos no terceiro trimestre de 2026, cujo tema é a Igreja dos Gentios. Hoje, 2 de agosto, estudaremos a lição 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Nesta aula, caminharemos com o apóstolo Paulo pelas ruas de Atenas, uma cidade admirada por sua filosofia, arte e cultura, mas profundamente marcada pela idolatria. E veremos que, mesmo diante dos grandes pensadores de seu tempo, Paulo não escondeu a mensagem central do Evangelho: Jesus Cristo, sua ressurreição, o chamado ao arrependimento e a certeza do juízo de Deus. A lição deste domingo nos convida a refletir sobre como anunciar Cristo em uma sociedade cheia de ideias, opiniões, filosofias e altares modernos. Assim como Paulo, precisamos discernir o nosso tempo, construir pontes com respeito, mas proclamar com firmeza que o Deus que muitos ainda não conhecem se revelou plenamente em Jesus Cristo. O texto áureo da lição está em Atos, capítulo 17, versículo 30, e declara: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Que mensagem poderosa! Deus chama todos, em todos os lugares, ao arrependimento
e a vida em Cristo. A verdade prática da lição diz assim: a evangelização floresce quando o coração sensível ao Espírito Santo entende o tempo em que vive e anuncia com ousadia e amor a graça salvadora de Jesus Cristo. Meus amados, a base bíblica desta aula está em Atos, capítulo 17, versículos 15 ao 20, e depois nos versículos 30 a 32, onde vemos Paulo chegando a Atenas, observando a idolatria da cidade, dialogando com judeus, com religiosos, com cidadãos comuns e filósofos, até proclamar com firmeza a ressurreição de Jesus e o chamado ao arrependimento. Se possível, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco. Vamos então fazer a leitura bíblica da lição de hoje. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: "Que quer dizer este paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos", porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderíamos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso." Agora, caminhando para o versículo 30. "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez." Louvamos a Deus pela leitura da sua palavra. Vamos então caminhar para a introdução da nossa lição. Meus amados, partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, centro da filosofia e da religiosidade antiga, onde um povo culto vivia distante do Deus verdadeiro. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. E ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Guiado pelo Espírito, Paulo dialoga com a cultura sem comprometer a verdade. Cheio do Espírito, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. E nesse contexto, é exatamente nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando Deus até então desconhecido. A chegada de Paulo a Atenas marca um dos momentos mais fascinantes
da história das missões cristãs. Enquanto esperava seus companheiros, Paulo não se comportou como um turista deslumbrado pelas artes e arquitetura, mas como um embaixador do reino, que discerniu sob o esplendor dos monumentos uma cidade espiritualmente asfixiada pela idolatria. Queridos, a lição de hoje nos ensina que o Evangelho tem poder para dialogar com as mais altas esferas do intelecto humano, sem perder sua essência transformadora. Aleluia. Vamos então para os blocos da nossa lição. Como acontece todos os domingos, as nossas lições da escola dominical estão sempre organizadas em 3 blocos, ou 3 partes, ou 3 sessões. Eu estou chamando hoje de bloco. Então, vamos ao primeiro bloco da lição, que fala sobre o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. O cenário da idolatria e a estratégia de Paulo. Meus queridos irmãos, no século I, Atenas era o centro cultural do Império Romano, berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Contudo, o brilho intelectual da cidade estava sob sombras espirituais. A cidade estava mergulhada ou sufocada por uma floresta de ídolos, onde se dizia ser mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual. Daqui a pouco nós vamos mostrar a evangelização em 2 ambientes. E continuando ainda aqui nesta primeira parte do primeiro bloco da lição, a cidade de Atenas, ela, embora exercia uma enorme influência cultural e intelectual, ela não tinha relevância política sob o domínio romano. É uma curiosidade esta informação. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas, autor do livro de Atos, registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria, em Atos 17, versículo 16. Diz assim o texto sagrado: seu espírito se revoltava dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. A reação de Paulo, amados irmãos e irmãs, não foi de desdém, mas de uma profunda indignação santa ao ver a glória devida a Deus sendo entregue a imagens sem vida. Essa sensibilidade espiritual foi o motor para a sua ação evangelística. E nós vamos ver isto, Paulo realizando a evangelização em 2 ambientes. Paulo ocupou 2 espaços estratégicos: a sinagoga, dialogando com judeus e gentios piedosos, e o outro ambiente foi a praça pública, onde a vida social e intelectual acontecia. Paulo se tornou, vamos chamar assim, um Sócrates cristão, usando o diálogo diário para atrair a atenção dos transeuntes, como era a estratégia de Sócrates. Ele manifestava toda a sua sabedoria dialogando com as pessoas. Por isso eu estou chamando Paulo de uma espécie de Sócrates cristão. Atos, capítulo 17, versículo 17, mostra isso com muita clareza.
Diz assim o texto bíblico: por isso, ia à sinagoga, debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estivessem. Esse método, irmão, seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu, mas também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia, assim, como um espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Feito estas considerações no primeiro bloco da nossa lição, eu gostaria de concluir o estudo desta primeira parte trazendo para vocês 3 aplicações práticas para a minha e para a sua vida. Primeira coisa que aprendemos aqui, trazendo a lição para os nossos dias, é que nós precisamos ter discernimento cultural. Queridos, o cristão deve olhar para a sua cidade não apenas com olhos naturais, mas discernindo onde a idolatria moderna afasta as pessoas de Deus. Que idolatria moderna é essa? Dinheiro, fama e ideologias. As pessoas estão presas ao dinheiro. Buscam cada vez mais proeminência na sociedade e estão envoltos em ideologias, presas a elas. E essa idolatria manifestada na defesa de ideologias políticas tem afastado uns dos outros. E desta forma, o próprio Deus é afastado. Então, primeira aplicação prática, precisamos de discernimento cultural e não nos envolvemos com a idolatria moderna, nem com dinheiro, nem com fama, nem com ideologias. Mas há uma segunda aplicação prática para a nossa vida. É a ocupação da praça pública. O testemunho cristão, queridos alunos da EBD Online da Assembleia de Deus de Campinas, não deve ficar restrito aos templos. Nós precisamos estar presentes nas redes sociais, nas universidades, nos ambientes de lazer, promovendo diálogo com as pessoas. Precisamos aprender a conversar sem brigar. Vamos ocupar a praça pública e fazermos a nossa parte de cumprirmos a missão que Deus nos entregou de proclamar as boas novas do Evangelho. Mas eu queria concluir esse primeiro bloco da nossa lição trazendo uma terceira aplicação prática. É a compaixão ativa. Meus amados, a indignação contra o pecado, ela deve vir acompanhada de uma ação construtiva. Que ação é esta? Compartilhando boas novas. Então, apesar de nós ficarmos indignados com a forma horrorosa como o pecado se manifesta nos dias de hoje, nós precisamos ter uma ação construtiva, ou seja, compartilhar as boas novas com paciência e com sabedoria. Vamos, então, avançar o nosso estudo. E vamos agora para o bloco 2 da lição. É quando Paulo encontra-se com os filósofos epicureus e estoicos. É o embate com a sabedoria deste mundo. Meus amados irmãos, alunos da EBD Online, Paulo foi confrontado por 2 grupos rivais. Eles brigavam entre eles. Os epicureus e os estoicos. Os epicureus buscavam o prazer e viam os deuses como distantes,
Já os estoicos valorizavam a razão e o destino, crendo em uma divindade impessoal que permeava a natureza, estava em todo canto. E ambos, epicureus e estoicos, olhavam para Paulo com preconceito. Atos, capítulo 17, versículo 18, diz assim: também debateram com ele alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando ele lhes falou de Jesus e da ressurreição, alguns disseram: o que esse paroleiro está tentando dizer? Meus amados irmãos, esses epicureus e estoicos que estavam confrontando Jesus, vamos analisar esses dois grupos. Vamos começar falando dos filósofos epicureus. Os filósofos epicureus eram seguidores de Epicuro. Epicuro nasceu no ano 341 a.C. e morreu no ano 270 a.C. Epicuro foi um importante filósofo grego, criador do epicurismo, uma doutrina focada na busca da felicidade. Epicuro defendia que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, mas não no sentido de excessos, e sim de moderação e sabedoria. O objetivo principal do epicurismo era alcançar o que em grego era chamado de ataraxia, ou seja, paz de espírito e ausência de medo. E outra coisa que eles buscavam alcançar era, em grego, a palavra aponia, que significa ausência de dor no corpo. Epicuro dizia que não devemos temer os deuses, pois eles não se importam com os assuntos humanos, e nem a morte. E ele usava uma expressão curiosa. Ele dizia assim: quando nós somos, a morte não é. E quando a morte é, nós não somos. Então, para eles, os epicureus, com quem Paulo dialogava ali em Atenas, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente nos dias de hoje e a realidade da vida eterna mais adiante. Mas, além dos epicureus, Paulo também dialogava com os filósofos estoicos. Os filósofos estoicos eram seguidores de Zeno. Em alguma literatura aparece com o nome de Zenão. Eu prefiro Zeno porque haviam dois Zenão. E este Zenão, que fundou o estoicismo, ele nasceu em 333 a.C. e morreu em 263 a.C. Zeno nasceu na cidade de Sítio, na ilha de Chipre, por volta de 333 a.C. Antes de ser filósofo, Zeno era um comerciante rico. E após perder tudo em um naufrágio, ele chegou a Atenas e encontrou na filosofia o verdadeiro sentido da vida, decidindo estudar com os mestres da época. Por volta de 300 a.C., Zeno começou a ensinar em um local público em Atenas, chamado Stoa Poikile, que significa pórtico pintado.
o que deu origem ao nome estoicismo, esta palavra grega estoa poikili. A sua filosofia defendia que o ser humano deve viver em harmonia com a natureza e com a razão. A verdadeira felicidade ou paz de espírito viria da virtude e do controle sobre as paixões e desejos, aceitando com serenidade os eventos determinados pelo destino. Embora crescem em uma divindade, os estoicos concebiam Deus como um ser pessoal. Não, eles concebiam Deus não como um ser pessoal, não era desta forma, não como uma pessoa real, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eles eram panteístas, ou seja, criam em muitos deuses, e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, quando Paulo questiona: se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Agora que nós já falamos dos dois grupos filosóficos com quem Paulo discutia e conversava e dialogava, vamos agora para o rótulo de paroleiro. Em Atos 17, versículo 18, a parte A do versículo, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Tem que falar devagar para não errar. Queridos, o termo usado para insultar Paulo significava catador de sementes e se referia a alguém que plagiava ideias de segunda mão sem profundidade. Para os intelectuais atenienses, a pregação de Paulo parecia uma colcha de retalhos de superstições estrangeiras. A parte B de Atos 17, 18 diz assim: outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Encontramos aqui uma verdade histórica maravilhosa. A grande novidade que Paulo levou para os filósofos foi Jesus e a ressurreição. O ponto de choque, de confronto, era a centralidade de Cristo e o fato histórico de sua ressurreição. Para os gregos que criam na imortalidade da alma, mas desprezavam o corpo, a ideia de uma ressurreição física era absurda ou ofensiva. É o que mostra Atos, capítulo 17, versículos 19 e 20, diz assim o texto sagrado. Então levaram ao Areópago e lhe perguntaram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você apresenta algumas ideias bastante estranhas e queremos saber o que significam. Então, irmãos, diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago. Nós vemos nesse slide que o Areópago era como uma grande tribuna de Atenas, um lugar onde as ideias eram apresentadas, questionadas e debatidas. E foi ali que Paulo, com sabedoria e coragem, apresentou Cristo aos pensadores do seu tempo. O Areópago era uma colina rochosa de Atenas, na Grécia.
era conhecida como colina de Ares. Em grego, ela era chamada de Areios Pago. E essa expressão grega, Areios Pagos, deu origem ao nome Areópago. Segundo a tradição grega, aquele lugar recebeu esse nome por estar associado a histórias e julgamentos ligados a Ares. Ares era o deus grego da guerra selvagem, da brutalidade e do derramamento de sangue. Ele era um dos 12 deuses do Olimpo, mas tinha uma fama impopular e violenta. É interessante observar que Ares representava o lado irracional, sanguinário e caótico das batalhas, ao contrário de sua irmã Atena, que simbolizava a estratégia militar. Ele ficou famoso pelo romance com Afrodite, a deusa do amor. Foi chamado de Marte pelos romanos, onde ganhou um papel mais honrado, disciplinado e associado à proteção do Estado, por causa do seu lado guerreiro. Com o tempo, a colina de Ares deixou de ser apenas um lugar físico e passou também a estar ligada ao Conselho do Areópago, uma espécie de tribunal ou assembleia respeitada em Atenas, onde eram examinadas questões importantes, inclusive religiosas, morais e filosóficas. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. E eu quero concluir o estudo desse segundo bloco da lição fazendo o que fiz lá no final do primeiro bloco, trazendo 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeira aplicação prática: vencer o medo do ridículo. Assim como Paulo não se intimidou ao ser chamado de paroleiro, o cristão moderno deve manter sua convicção, mesmo quando sua fé é rotulada como arcaica ou anticientífica. Vença o medo do ridículo. Não deixe de anunciar, nem deixe de conversar com as pessoas. Não precisa romper o diálogo, só porque estão te rotulando de uma pessoa arcaica, de uma pessoa contra a ciência, o que não é verdade. Vença o medo do ridículo. Mas tem uma segunda aplicação prática importante, que é a humildade intelectual. Meus amados, o conhecimento acadêmico é bom. E nós louvamos a Deus pelos doutores em nossas igrejas. São muitos doutores. Os nossos jovens estão conseguindo chegar na universidade. Isso é muito bom. Mas o conhecimento acadêmico, sem a revelação de Deus, torna-se apenas orgulho. Devemos apresentar o Evangelho como a sabedoria que supera as filosofias humanas. Vamos, então, ter humildade intelectual, mesmo diante das altas posições intelectuais nos quais estamos envolvidos na atualidade. E a terceira aplicação prática, que eu trouxe para a minha vida e transmito para a sua vida também, nesse segundo bloco da lição, é a fidelidade ao conteúdo. Jamais devemos diluir a mensagem da cruz e da ressurreição para sermos aceitos culturalmente. Esses são os pilares inegociáveis da nossa esperança. A mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus. Jamais devemos enfraquecer a força desta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida continua. E nós vamos agora para o terceiro bloco
da nossa lição, o bloco 3. Aqui nós vamos encontrar o discurso de Paulo no Areópago, que eu estou chamando de a revelação do Deus verdadeiro. Vejam vocês, com tato e sabedoria, Paulo usou um altar ao Deus desconhecido, que os atenienses ergueram por medo de esquecer alguma divindade como ponto de contato, e Paulo usa esse altar ao Deus desconhecido como um ponto de contato para revelar o Deus único. É interessante que Paulo não atacou a religiosidade deles, mas apontou a insuficiência de seu conhecimento. Olha o que registra Atos, capítulo 17, versículo 23. Paulo falando: pois enquanto eu caminhava, vi seus muitos objetos de adoração. Um de seus altares tinha a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio. Que sabedoria, né, irmãos? Que visão, que testemunho lindo de Paulo. Paulo proclamou que Deus é o Criador contra o materialismo. Deus era Senhor do céu e da terra, que não habita em templos, contra a localização divina. E a fonte de toda a vida, contra a dependência divina de rituais. Ele afirmou que todas as nações descendem de um só homem, Adão. E com este ensino ele derrubou o orgulho racial dos atenienses. É muito interessante essa parte da lição. Os atenienses acreditavam que seus ancestrais originavam-se diretamente do solo da Ática. Daí o nome da cidade, Atenas, diferindo de outros povos migrantes, o que lhes dava um direito primordial sobre a terra. Eles se consideravam melhores que os outros habitantes da terra, porque eles originaram diretamente daquele solo, dentro da crença idolátrica deles. Mas Paulo, em Atos, capítulo 17, versículo 24, Paulo diz assim: ele é o Deus, se referindo a Jesus, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí nós vamos chegar numa parte importante da nossa lição, que é o chamado ao arrependimento e a certeza do juízo. Meus amados irmãos, Paulo concluiu que a ignorância não era mais desculpa. Deus agora ordena o arrependimento universal, porque estabeleceu um dia para julgar o mundo através de Jesus, o homem designado por Deus, cuja autoridade foi selada pela ressurreição. Paulo deixa isso bem claro em Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Deixe-me ler para vocês. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou. E provou isso a todos quando ressuscitou dos mortos. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. E ao concluir o terceiro bloco da lição, vamos fazer o mesmo que fizemos ao final do bloco 1 e ao final do bloco 2. E vamos extrair deste terceiro bloco da lição aplicações práticas para a nossa vida. Primeira aplicação prática: viver diante do juízo.
Nós temos que ter consciência, irmãos, de que haverá um acordo, haverá um acerto de contas final com o Criador. E a consciência desta verdade deve nos moldar a uma vida de integridade e temor a Deus. Não vamos levar a vida de qualquer jeito, mas vamos levar uma vida íntegra, uma vida que seja exemplo para aqueles que estão à nossa volta, seja dentro de casa, seja dentro da escola, seja dentro do trabalho, seja dentro da vizinhança. Vamos viver diante desse juízo, de que haverá um acerto de contas final com Deus. E por isso mesmo, isso deve ser fonte de motivação para vivermos de forma íntegra e de temor a Deus. A segunda aplicação prática que eu trago para vocês é a dependência da providência. Isso é lindo demais. Esse bloco 3 da lição nos ensinou que nós precisamos compreender que Deus sustenta nossa respiração e determina nossos tempos e nos traz descanso e confiança em meio às crises mundiais. O circo está pegando fogo à nossa volta, mas nós vivemos em paz, vivemos tranquilos, vivemos descansados, porque a nossa confiança está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo em nossa vida. E essa dependência da providência divina deve nos sustentar no dia a dia. Mas eu quero deixar uma terceira aplicação prática que eu extraí deste terceiro bloco da lição. É a nossa missão transcultural. Missão transcultural é de uma cultura para outra cultura. Quando nós evangelizamos o interior do Brasil, nós estamos realizando uma missão cultural, pregando para as pessoas da mesma cultura, que falam a mesma língua que nós, que têm os mesmos hábitos e costumes, com pequenas diferenças regionais. Agora, a missão transcultural, não. A missão transcultural é quando nós levamos o evangelho para povos que pensam diferentes de nós, que têm uma língua diferente da nossa, que têm hábitos e costumes diferentes de nós. Nós devemos aprender, irmãos, a construir pontes como aqueles, guiando-os com respeito até a revelação plena em Cristo Jesus. Ao invés de discutir com o testemunho de Jeová, vamos expor a verdade do Evangelho para eles quando eles nos procurarem, fazendo isso com carinho, com respeito. Vamos conversar com os nossos amigos espíritas que estão envolvidos no candomblé, no espiritismo. Nada disso deve nos tornar pessoas ásperas, pessoas grossas, ignorantes. Mas nós devemos construir pontes com estas pessoas e guiar essas pessoas com respeito, com admiração, até a revelação plena em Cristo Jesus. Concluímos o estudo dos 3 blocos da nossa lição. E agora, vamos então para a conclusão desta lição. Que lição preciosa o Senhor nos concedeu este domingo, na Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, estado de São Paulo, sob a liderança do nosso querido pastor Paulo Freire da Costa. Aprendemos com Paulo, e aqui é o Paulo em Atenas, não é o Paulo Freire, que é também um exemplo para nós aprendemos muito com ele também, mas no caso da lição de hoje, nós aprendemos com Paulo apóstolo. E aprendemos que o evangelho não se cala diante da cultura, da filosofia ou da religiosidade vazia.
Mas o Evangelho apresenta com amor e firmeza o Deus verdadeiro que se revelou plenamente em Jesus Cristo. Que Deus nos dê discernimento, irmãos, ao concluir esta lição, para compreender o nosso tempo. Ousadia para proclamar o Evangelho. E amor para alcançar vidas com uma mensagem transformadora de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, leve esta palavra com você. Há muitos corações ao nosso redor, procurando respostas, sentido, esperança, salvação. Assim como Paulo olhou para Atenas com sensibilidade espiritual, que também possamos olhar para a nossa geração com compaixão, discernimento e coragem, para anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e chama todos ao arrependimento. Aleluia! Glória a Deus! Esta foi mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, patrocinada pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo, sob a liderança do dinâmico pastor Paulo Freire da Costa. Muito obrigado pela sua maravilhosa audiência. Obrigado a você que acompanhou a aula, interagiu nos comentários, deixou seu pedido de oração e compartilhou o link com familiares e amigos. Que esta palavra permaneça em nosso coração e nos ajude a viver com discernimento, compaixão e coragem para anunciar Cristo em nossa geração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor da história, sustentador da nossa vida. Obrigado, porque em Cristo Jesus, o Deus que muitos não conhecem, se revelou de forma plena, salvadora e suficiente. Pedimos ao Senhor que a mensagem desta lição transforme a nossa maneira de olhar para o mundo. Dá-nos, ó Senhor, sensibilidade espiritual para perceber as idolatrias do nosso tempo. Sabedoria para dialogar com respeito e firmeza, e ousadia para anunciar Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e o seu chamado ao arrependimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a ocupar com fidelidade os espaços onde estamos. Nossa casa, nosso trabalho, nossa escola, nossas redes sociais e todos os ambientes da vida. Ó Senhor, que assim como Paulo no Areópago, não nos calemos diante das ideias deste mundo, mas proclamemos com amor que somente em Jesus há salvação, esperança e vida eterna. Amado Pai Celestial, intercedemos por todos os pedidos de oração que foram enviados. Visita cada lar, fortalece cada família, consola os corações abatidos, cura os enfermos, abre portas segundo a tua vontade e conduz todos nós para mais perto de Cristo. Querido Deus e Pai, que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja, fazendo de nós testemunhas fiéis do Evangelho nesta geração, em nome de Jesus. Amém. Nesse último slide, eu quero deixar com todos vocês a bênção apostólica. Diz assim: que a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a consoladora comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje e sempre, enquanto seguimos firmes na fé, anunciando ao mundo que Jesus Cristo vive,
salva e voltará. Amém. Fique na paz do Senhor. Fortaleça sua família na palavra e continue anunciando Cristo com sabedoria, coragem e amor. Até a próxima aula da Escola Dominical, sempre com a graça de Deus. A paz do Senhor.